Caros amigos e amigas reumatologistas, nesse momento teremos uma apresentação muito especial desse grande brasileiro, o maestro João Carlos Martins. A história de vida, a história de superação, a história de vencer adversidades se equipara muito ao nosso trabalho, à nossa atividade dentro da reumatologia e principalmente com os nossos pacientes. Uma gravação exclusiva, onde ele vai apresentar histórias, vai apresentar música de qualidade, especialmente para você, reumatologista que participa desse congresso 2020, SBR 2020. Esperamos que vocês aproveitem bastante a mensagem e a qualidade musical. Senhoras e senhores, com vocês, o maestro, o grande maestro brasileiro, João Carlos Martins. Em primeiro lugar, quero dizer que me sinto honrado de participar do 37º Congresso Brasileiro de Reumatologia. E, nesse momento, eu quero aproveitar para dizer que a humanidade percebeu, nesta pandemia, a importância dos profissionais da saúde. Porque, nessa hora, os profissionais da saúde mostraram ao mundo que eles não são preocupados somente em resolver o problema físico, a doença de uma pessoa. Ou seja, eles ajudaram a resolver o problema da alma das pessoas. Assim sendo, aos médicos, eu que já fiz nada mais, nada menos que 24 operações na minha vida, eu sei o que é a vida no hospital. Já fiz cirurgias em vários países. E posso dizer uma coisa, já fiz cirurgia na Alemanha, cirurgia nos Estados Unidos, na França, mas posso dizer para vocês, é aqui no Brasil que eu sempre senti na sequência do pós-operatório, eu percebi o que significa o carinho, não só dos médicos, das enfermeiras, dos profissionais, porque naquele momento eu percebia que eu sentia uma palavra chamada tranquilidade. E esta é a razão pela qual eu quero cumprimentar todos os profissionais da saúde através de uma mensagem que diz paz, solidariedade e amor. Isso que vocês têm feito fora a medicina brasileira ocupar um lugar de destaque no cenário mundial. Para vocês terem uma ideia, distonia focal desde os 18 anos de idade, depois eu tive LER, lesão por esforços repetitivos, depois tive uma lesão no nervo ulnar, uma lesão forte, aí fui operado em Nova York, e finalmente tive uma lesão cerebral num assalto que sofri na Bulgária. E, mesmo assim,
consegui, através da ajuda da medicina, manter o meu sonho na música. O que eu posso dizer da minha trajetória? Que aos 8 anos de idade, quando eu iniciei meus estudos de piano, parecia a vida dos sonhos. 6 meses depois, ganhei um concurso nacional de piano, tocando obras de Johann Sebastian Bach. Depois, aos 13, iniciei a carreira nacional. Aos 18, a carreira internacional. E aí, correndo o mundo, logo, porque eu sempre digo que numa carreira de um músico é muito importante não só a disciplina de um atleta e a alma de um poeta, e, ao mesmo tempo, estar, depois de todo o trabalho realizado, no lugar certo, na hora certa. Quando eu fiz a minha estreia nos Estados Unidos, a esposa do antigo presidente americano, Franklin Delano Roosevelt, ela assistiu ao meu concerto e ela resolveu fazer a minha estreia no Carnegie Hall. Moral da história, vim para o Brasil, não queria ouvir falar de música. Imaginem vocês, resolvi ser empresário de boxe, mas consegui o título mundial para o Brasil, empresariando Éder Joffre para recuperar o título mundial para o Brasil. Quando eu vejo o juiz levantar a mão do Éder como campeão mundial novamente, eu digo para mim mesmo, se esse homem recuperou o título mundial para o Brasil, quem diz que eu não posso voltar a tocar piano novamente? Comprei um teclado mudo para não irritar os vizinhos e iniciei estudos de 10, 12 horas por dia, até que eu faço a volta no Carnegie Hall, com 38 anos de idade. E nesta volta, para vocês terem uma ideia, 2.800 pessoas na plateia e, pela primeira vez, tiveram que colocar 300 cadeiras no palco. Tinha a pessoa sentada praticamente perto da minha mão esquerda, ao lado do piano. E eu falei, essa é a noite da minha vida, porque de uma adversidade você pode dar um salto para um abismo ou criar uma plataforma para voar mais alto. E foi a noite da minha vida.
com um concerto de 2 horas de duração. Aí, finalmente, depois da última operação, eu só podia tocar com 2 polegares. Ou seja, assim. E comecei, como vocês sabem, há 15 anos atrás, quando eu já havia perdido os movimentos, comecei uma carreira como maestro. Antes de fazer... E como maestro, eu podia tocar no final dos concertos usando 2 dedos da direita, 1 dedo da esquerda, mas sempre tocando alguma coisa que mostrasse que eu jamais abandonei o meu velho companheiro. Até ter a informação, porque os dedos não subiam mais, que eu não poderia tocar mais piano profissionalmente. E aí fiz essa operação, conforme eu disse, e fiquei só com os 2 polegares. Mas o sonho não acabou. Quando eu menos esperava, no ano passado, um designer de produtos me apareceu com esta luva, que chamaram até de luva biônica, é uma luva extensora, baseada num carro de Fórmula 1, onde essas hastes ajudam a trazer os dedos de volta. E eu fiquei muito entusiasmado, o nome dele é o Biratan Bizarro, com isso, e eu comecei a estudar e eu vi que eu podia tocar, pelo menos usando, não, eu chegava a fazer 21 notas por segundo na minha época de carreira, mas que eu podia tocar novamente, depois de 22 anos, e encostar os 10 dedos nas teclas. E eu coloquei no Maestro Carlos Martins no Instagram, eu tocando um noturno de Chopin. Qual a minha surpresa, quando, 3 dias depois, 187 jornais do mundo, ali, aliás, aí é um momento até de vaidade, mas escrito o legendário pianista brasileiro voltando a colocar os 10 dedos no teclado. E aí eu comecei realmente a aumentar o repertório. E fui aumentando o repertório com algumas coisas mais difíceis, inclusive já conseguia tocar. Nunca vou ser o pianista de antigamente, mas vou ser uma pessoa que, sempre em toda a vida, eu procurei, cada vez que eu sentasse no piano ou estivesse regendo uma orquestra, fazer com que o meu coração, o coração da orquestra, chegasse ao coração do público.
fazer com que, através da música, você pode mostrar não só que Deus existe, mas que a palavra emoção tem que fazer parte da sua vida. Então, é uma honra participar desse projeto. Eu primeiro vou tocar uma música curta e depois mais 2 músicas com uma violinista fantástica que faz parte da Baquiana Filarmônica SESI SP, e uma postagem que eu coloquei no Instagram tocando essa peça. Essa atingiu 25 milhões de pessoas neste mês, em todos os continentes. 25 milhões de pessoas, isso nas redes, fora TV aberta e tudo mais, tocando Johann Sebastian Bach durante 1 minuto. Então, isso me faz crer que você sempre corre atrás dos seus sonhos, quando você menos espera, o sonho corre atrás de você. Mas eu acho que dá tempo para que eu possa realizar uma música ao piano e depois com a Cíntia da Baquiana Filarmônica SESI São Paulo. Primeiro, de Morricone, Playing Love. Essa música, Playing Love, explica o amor que eu tenho pelos clínicos que cuidaram da minha vida. Mas eu já posso fazer algumas coisas já de virtuosismo. Não estou só fazendo coisas lentas. Mas agora, com a Cíntia, vamos fazer uma peça chamada Ladies in Lavender, de Nigel Hess, uma peça que eu considero
maravilhosa.
Só para finalizar, o dia mais emocionante da minha vida foi quando eu voltava ao Carnegie Hall. Aliás, no ano que vem celebro 60 anos da minha estreia naquele teatro. Porque aos 80 anos estou anunciando meus projetos para os próximos 20. E foi quando eu anunciei, até no programa do Faustão, que eu ia estrear como maestro. Mas que na primeira parte eu ia reger e na segunda, mesmo com 3, 4 dedos, eu ia tocar alguma coisa ao piano de Mozart e Beethoven. Aliás, no ano que vem comemoro 60 anos da minha estreia lá mesmo. E aí, na primeira parte, falei, vou reger, e na segunda parte, vou tocar peças lentas no piano, usando 3, 4 dedos de uma mão e 2 da outra, e tocando Mozart e Beethoven. Se saísse bem, eu falei, no final, o Carnegie Hall vai ouvir o hino nacional brasileiro. 2 brasileiros compraram 2 ingressos no Câmbio Negro e levaram o que é proibido no Carnegie Hall, 2 bandeiras do Brasil. Eu faço a primeira parte como maestro, Sai Como Eu Quero, a segunda no piano, Coisas Lentas, Sai Como Eu Quero. Quando eu volto para o bis, eu olho para a orquestra, falo Hino Nacional Brasileiro. Fazemos o hino, quando acaba o concerto, eu olho lá em cima, eu vejo 2 bandeiras do Brasil. E foi o momento da minha vida que eu agradeci a Deus por continuar no piano e, antes de tudo, por ser brasileiro. É esta a minha mensagem para vocês.